Você já se perguntou se aquilo que você faz sozinho, no seu canto, pode estar afetando sua saúde de um jeito que ninguém te contou? Muita gente evita esse assunto. Finge que não é importante. Ou então acha que, depois dos 60, isso nem é mais coisa para se falar. Mas é exatamente aí que mora o perigo. O silêncio, a vergonha, o medo de tocar num tema que, na verdade, pode estar ligado a algo muito sério. O câncer de próstata. E não é para te assustar. É para te alertar. Porque tem coisa acontecendo no corpo que você talvez nem perceba. Sabe aquela sensação de peso ali embaixo? Ou aquele jato fraco na hora de urinar? Muita gente diz que é normal, que é da idade. Mas se for um sinal que você está ignorando, hoje eu quero ter uma conversa direta com você. Sem enrolação, sem palavras difíceis. Porque o que está em jogo aqui é a sua saúde, sua vida, sua tranquilidade. Você sabia que o jeito como você lida com prazer sozinho pode estar inflamando sua próstata, mesmo sem dor? E o pior, tem exame que não mostra isso. Isso mesmo. Tem homem que faz o PSA e acha que está tudo certo. Mas por dentro, a inflamação já começou. E isso, ninguém fala. Sabe por quê? Porque esse assunto ainda é tratado como vergonha. Como se o homem não pudesse ter dúvida, não pudesse sentir. Mas pode, e deve. Esse vídeo é para isso, para abrir seus olhos, para te mostrar, sem frescura, como a masturbação em excesso pode virar um problema. E mais, como você pode mudar isso com atitudes simples e continuar tendo prazer, mas sem prejudicar sua saúde. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui, você não escuta em consultório, nem nos exames, e talvez nem entre amigos, mas precisava escutar. Seu corpo está falando, e está na hora de ouvir. Pouca gente para pensar na próstata. Ela não aparece, não dói no dia a dia, e por isso muitos homens só lembram que ela existe quando algo dá errado. Mas a verdade é que, mesmo calada, a próstata trabalha o tempo todo. E depois dos 60, ela muda. A próstata é uma glândula pequena que fica bem ali, abaixo da bexiga. Parece uma noz, mas tem um papel enorme na sua saúde íntima. Ela ajuda a produzir o líquido que sai junto com o esperma. É como uma engrenagem pequena, mas essencial. E com o tempo, essa engrenagem pode começar a emperrar. Com a idade, a próstata tende a crescer. Isso acontece com a maioria dos homens. Só que esse crescimento, quando não é acompanhado de perto, pode trazer consequências sérias. Às vezes, não dá nenhum sinal forte. Só um desconforto leve, uma ida ao banheiro mais frequente, ou aquela sensação de que a urina não sai como antes. Coisa que muitos acham normal, mas não é. Tem homem que acha que isso é só da idade, que não precisa se preocupar. Mas esse pensamento pode atrasar um diagnóstico. E enquanto o tempo passa, a inflamação cresce. O corpo fala com sinais pequenos, sutis, quase tímidos. Mas fala. E quando a gente ignora, esses sinais viram problemas maiores lá na frente. E sabe o que é pior? Tem muito homem forte, trabalhador, que aguenta calado. Não fala com ninguém, nem com o médico. Vai levando, empurrando com a barriga, até o dia em que a coisa aperta de verdade. Mas não precisa ser assim. Entender como a próstata funciona é um passo enorme para cuidar melhor de si mesmo. Ela não é seu inimigo. Ela é um guardião. Silencioso, sim, mas muito importante. Se você cuida dela, ela cuida de você. Mas se você fecha os olhos e finge que está tudo bem, pode ser que, quando perceber, o problema já tenha crescido demais. E aí, o caminho fica mais difícil. O que parecia só um incômodo leve pode ser um aviso, um pedido de atenção. E quando você começa a escutar esses sinais, tudo muda, porque prevenção não é medo, é cuidado. E homem que se cuida, vive mais, vive melhor. Depois dos 60, muita coisa muda no corpo do homem. O ritmo desacelera, os hormônios já não são os mesmos e o desejo pode aparecer de formas diferentes. Às vezes mais suave, às vezes mais intenso, às vezes vem misturado com emoções difíceis de explicar. E nesse cenário, a masturbação continua fazendo parte da vida de muitos homens. Só que nem sempre da mesma maneira. Tem quem veja nisso um sinal de que ainda está vivo, de que o corpo ainda responde. E sim, pode ser mesmo um sinal de vitalidade.
O problema é quando isso passa a ser feito sem consciência. Quando vira só um costume automático, um jeito de fugir do tédio, da tristeza ou da solidão. E aí, o prazer que deveria trazer alívio começa a trazer peso. Poucos falam disso, mas a masturbação em excesso pode irritar a próstata. Ela pode inflamar de forma silenciosa, principalmente se já está sensível com o passar da idade. Não é o ato em si que faz mal, mas a frequência exagerada, o jeito como é feito, o contexto emocional por trás. Tem corpo que já está pedindo calma, e o homem força o que não precisa ser forçado. E tem outro ponto que quase ninguém toca, o impacto emocional. Porque quando o prazer é usado para esconder um vazio, para preencher uma falta que não tem nome, ele não alivia. Ele cansa. E esse cansaço vai se acumulando no físico e na mente. O homem começa a se sentir mais fraco, menos disposto, mais irritado. E não entende por quê. Existe uma diferença grande entre aliviar a tensão e se esconder atrás do prazer. Entre uma escolha consciente e um impulso repetitivo. Entre cuidar do corpo e forçar o corpo. E isso é ainda mais importante depois dos 60, quando tudo está mais sensível, mais lento, mais vulnerável. Não se trata de dizer o que é certo ou errado. Cada homem tem sua história, seu corpo, seus sentimentos. Mas existe um limite. E quando esse limite é ultrapassado, o que era prazer vira sintoma. E o corpo, mais uma vez, avisa. Só que nem sempre com dor. Às vezes com cansaço, com perda de força, com aquele desânimo que ninguém vê. Por isso, olhar para a masturbação nessa fase da vida é mais do que falar de sexo. É falar de saúde. É entender o que o corpo está tentando dizer. E se escutar de verdade. Porque prazer sem presença pode virar problema. E ninguém merece carregar esse peso em silêncio. Durante muito tempo, acreditou-se que a frequência da ejaculação poderia proteger o homem de doenças na próstata. E, de fato, alguns estudos mostraram que manter uma vida sexual ativa pode ajudar, sim, na saúde da glândula. Mas existe um detalhe que muita gente esquece: o excesso. E esse excesso, principalmente quando vem carregado de tensão, ansiedade ou culpa, pode fazer o efeito contrário. Não é o ato de ejacular que causa o problema. É o que está por trás dele. A pressa, a repetição, a tentativa de aliviar o desconforto emocional com prazer físico. Quando isso acontece várias vezes por semana, ou até por dia, o corpo começa a mostrar que algo não está bem. E quem mais sente isso é a próstata. A glândula, já mais sensível com a idade, pode começar a inflamar, silenciosamente, sem dor, sem febre, sem sinais claros. E essa inflamação, se mantida por tempo demais, pode abrir portas perigosas, inclusive para o câncer. Porque um ambiente inflamado, dentro do corpo, é sempre um terreno mais frágil, mais vulnerável. O que também pesa é o estado emocional no momento do ato. Homens que se masturbam com pressa, carregados de culpa ou tentando esconder uma tristeza, colocam o corpo num estado de tensão. O coração acelera, os músculos se contraem e a próstata, que deveria ser aliviada, acaba sendo sobrecarregada. A ejaculação vira descarga e não cura. E esse tipo de descarga constante drena energia, esgota o corpo e enfraquece a vitalidade. E tem mais. Quando a ejaculação vira uma resposta automática para o estresse, para a solidão, para o medo de envelhecer, ela para de ser prazer. Ela vira fuga. E fuga nenhuma traz equilíbrio. Pelo contrário, ela cria um ciclo. Prazer rápido, cansaço depois, e vontade de repetir para tentar preencher o que está faltando. O elo entre ejaculação, inflamação e câncer é esse: o corpo que pede equilíbrio e recebe excesso. A mente que busca alívio e encontra mais tensão. A próstata que tenta sinalizar, mas não é ouvida. E o tempo vai passando. É por isso que consciência é tudo. Masturbar-se não é um problema, mas repetir o gesto sem presença, sem perceber o que o corpo sente depois, pode ser. O segredo está em escutar, não só o desejo, mas o que vem depois dele. Porque às vezes o corpo não está pedindo prazer, está pedindo pausa, paz, respeito. E isso, só quem presta atenção consegue perceber. Tem algo que pouca gente sabe: nem todo problema na próstata aparece no exame. O PSA, tão conhecido pelos homens, é importante, sim,
mas ele não mostra tudo. Em muitos casos, o PSA dá normal, e ainda assim a inflamação acontecendo ali dentro, devagar, dia após dia, sem avisar com força. E é justamente por isso que tantos diagnósticos chegam tarde. Essa inflamação silenciosa pode ser provocada por vários fatores. Um deles é a repetição constante da masturbação, principalmente quando feita com pressa, tensão ou sem nenhum descanso. A próstata, que já está mais sensível depois dos 60, começa a reagir. Fica irritada, inchada, mas sem gritar. Ela fala baixinho, com sinais pequenos, fáceis de ignorar. Às vezes o único sinal é uma dorzinha ali embaixo, que vai e volta. Uma pressão que parece que vem do nada. Um incômodo ao sentar. Um jato de urina mais fraco. Uma vontade de ir ao banheiro com mais frequência, mesmo sem beber tanta água. E o homem, acostumado a aguentar tudo calado, acha que isso é normal, que é da idade. Mas não é. O corpo fala o tempo todo. E a masturbação feita em excesso pode confundir essa fala. Pode disfarçar o que está acontecendo por dentro, porque o prazer imediato mascara o mal-estar que vem depois. E aí, o homem vai empurrando com a barriga, vai deixando passar, até que um dia algo mais sério aparece, e poderia ter sido evitado. Outro ponto delicado é o medo do toque retal. Muitos ainda evitam esse exame por vergonha, por preconceito, por falta de informação. Mas ele continua sendo um dos jeitos mais diretos de sentir alterações na próstata. E, mais do que isso, é um gesto de cuidado com a própria vida. Um sinal de que o homem decidiu se colocar em primeiro lugar. Não é fraqueza pedir ajuda. Não é sinal de fraqueza investigar o que está sentindo. Pelo contrário, é coragem. Porque enfrentar o medo, o desconforto, o tabu, isso sim é coisa de homem forte. E quanto antes essa força for usada, mais chances se tem de viver bem, com tranquilidade, com saúde, sem sustos. A inflamação silenciosa é traiçoeira, e o exame comum nem sempre pega. Mas seu corpo sabe, seu corpo sente. E quando você aprende a escutar de verdade, ele nunca te engana. Com o passar dos anos, muitos homens passam a viver uma rotina mais silenciosa. Aposentadoria, filhos crescidos, menos compromissos. E junto com esse silêncio, vem a solidão, o vazio do dia, a cabeça cheia de lembranças, o corpo mais cansado. E é nesse cenário que, muitas vezes, o prazer começa a ser usado como remédio para a dor. Masturbar-se pode parecer, à primeira vista, um alívio simples, um momento de escape. Mas quando vira a única resposta para a tristeza, o tédio, a frustração ou a sensação de estar sendo deixado de lado, ela para de ser saudável e começa a ser uma fuga, uma tentativa de esconder o que está doendo por dentro. O problema é que esse tipo de prazer não preenche. Ele é anestesia. Funciona por alguns minutos, depois tudo volta. Às vezes, volta até pior. Vem a culpa, o cansaço, aquela sensação de vazio ainda maior. E, mesmo assim, no dia seguinte, o ciclo se repete, porque o prazer rápido parece mais fácil do que encarar o que está gritando lá dentro. E tem mais. Quando o corpo é forçado a esse tipo de descarga frequente, sem tensão, sem presença, ele se desgasta. A energia vital vai baixando. O homem se sente mais fraco, menos animado, mais pesado. E não sabe de onde isso está vindo. A verdade é que, muitas vezes, está vindo desse ciclo escondido, dessa troca desequilibrada entre prazer e dor. É difícil assumir isso. Ninguém gosta de olhar para si e reconhecer que está tentando preencher um buraco emocional com um gesto físico. Mas essa é a chave. Porque quando o homem percebe que está buscando no corpo o que falta na alma, ele começa a se libertar, começa a fazer escolhas diferentes, começa, enfim, a cuidar de verdade. O corpo não mente. Ele sabe quando o prazer é verdadeiro e quando é só um disfarce. E quando a mente insiste em fugir, o corpo sofre. Por isso, vale olhar com carinho. O que você sente logo depois do prazer? Alívio ou cansaço? Paz ou peso? Se o que vem depois é vazio, talvez seja a hora de escutar o que está por trás disso tudo. Não é sobre culpa, é sobre consciência. Não é sobre proibir o prazer. É sobre dar ao prazer um lugar de verdade e não um esconderijo. Porque o prazer, quando nasce do equilíbrio, cura.
Mas quando vem da fuga, adoece. E você merece algo melhor do que isso. Você merece se sentir vivo de verdade, não apenas distraído. Existe algo que vai além da carne, além do toque, além do corpo. A energia sexual, mesmo depois dos 60, não desaparece. Ela apenas muda de forma. E quando a gente começa a entender isso, tudo começa a ganhar outro sentido. Porque o prazer, antes visto só como uma descarga física, passa a ser reconhecido como uma força de vida. Muitas tradições antigas, principalmente orientais, falam sobre isso. Elas dizem que a energia sexual não foi feita apenas para o prazer rápido, mas também para nutrir, fortalecer, curar. E que, se for bem cuidada, ela pode ser canalizada para dar mais clareza mental, mais vitalidade, mais presença no dia a dia. Não é mágica, é atenção. Depois dos 60, o corpo já não responde com a mesma velocidade, mas a força interior pode estar mais viva do que nunca. E essa força está ligada à maneira como você lida com seu desejo, com seus sentimentos, com suas escolhas. Quando o prazer vem com calma, com presença, com intenção verdadeira, ele nutre, ele renova, ele aproxima você de si mesmo. Agora, quando o prazer é vivido de forma automática, como se fosse só um hábito, sem consciência, ele drena, ele tira, em vez de dar. E aí vem aquele cansaço que não passa. Aquela vontade de não fazer nada, aquela falta de motivação que muitos chamam de coisa da idade, mas que, na verdade, pode ser sinal de desequilíbrio da energia. Os homens que envelhecem com vitalidade, que mantêm brilho no olhar, firmeza na fala, vontade de viver, são, muitas vezes, aqueles que aprenderam a respeitar essa energia. Não gastam à toa, não usam como válvula de escape. Eles guardam, cultivam e direcionam essa força para criar, para pensar, para sentir. Isso não quer dizer reprimir o desejo. Pelo contrário, significa reconhecer o poder que ele tem. Significa perceber que o prazer não está separado da mente, do coração, da alma. Que cada vez que você se toca, você pode escolher como isso vai te impactar. Se vai te fortalecer ou te esgotar. Se vai te afastar ou te reconectar com quem você é. O prazer não precisa acabar com o tempo, mas pode, sim, se transformar. E quando ele se transforma, ele não diminui, ele aprofunda. Ele deixa de ser só físico e passa a ser algo que alimenta por dentro. E isso, para muitos homens, é uma descoberta libertadora, porque mostra que ainda há muito que viver, de outro jeito, com mais consciência e com muito mais verdade. Sim, existe. E ele começa quando o homem para de agir no automático. Quando ele decide olhar para o próprio corpo, não como um lugar de culpa ou vergonha, mas como uma casa que precisa de cuidado, respeito e escuta. Masturbar-se com presença não tem nada a ver com quantidade, e sim com qualidade, com o jeito como se faz, com a intenção por trás do gesto. A grande diferença está no estado de consciência. Um homem que se toca para aliviar uma tensão qualquer, sem pensar, sem sentir, acaba repetindo um ciclo que esgota. Mas quando esse mesmo homem faz isso com calma, respeitando seus limites, prestando atenção ao que sente, o impacto no corpo muda. E muda muito. A mente tem um papel enorme nisso. O corpo não separa pensamento e ação. Se você se masturba cheio de culpa, de pressa, de vergonha, o corpo sente isso como agressão. Mas se você faz com calma, com respeito, com carinho por si mesmo, o corpo responde diferente. Ele relaxa, ele agradece, ele se renova. Depois dos 60, tudo exige mais escuta. O corpo já não aguenta excessos, mas também não aceita repressão. Ele pede equilíbrio. E esse equilíbrio começa por observar os próprios sinais. Se depois da masturbação você sente cansaço, peso, falta de vontade, talvez algo precise mudar. Mas se sente leveza, serenidade, até mais clareza, é sinal de que a presença ali não é sobre regra, é sobre atenção. Se torna um problema quando vira descarga vazia, quando é feito várias vezes por dia, como se fosse um vício, quando é a única forma de lidar com o que se sente. Mas quando é escolha consciente, feita de forma espaçada, com intenção de autocuidado e não de fuga, pode sim ser saudável. Pode até ajudar no equilíbrio emocional,
Muitos homens nunca aprenderam isso. Cresceram em silêncio, ouvindo que não se fala sobre essas coisas, que é feio, que é fraco, que é vergonhoso. E esse silêncio se transforma em repetição. Mas o silêncio também pode virar escuta. E quando o homem começa a se ouvir de verdade, ele muda a forma como vive, como sente, como cuida de si. É possível viver o prazer com equilíbrio, com paz, com dignidade, sem exagero, sem culpa, sem medo, só com presença. E essa presença, quando bem cultivada, pode ser o começo de uma nova relação com seu corpo, mais leve, mais honesta, mais viva. A maioria dos homens só descobre a importância da região pélvica quando algo começa a falhar, quando o jato de urina enfraquece, quando a ereção já não é como antes, quando começa aquela sensação de peso entre as pernas. Mas poucos sabem que existe uma musculatura ali, silenciosa, escondida, que pode ser fortalecida, que faz toda a diferença na saúde íntima e no bem-estar depois dos 60. Essa musculatura pélvica funciona como uma rede de apoio. Ela sustenta os órgãos, dá firmeza ao abdômen, melhora o controle da bexiga e até influencia na potência sexual. Só que, com o tempo, ela enfraquece. Principalmente se o homem passa muito tempo sentado, se não se movimenta com frequência ou se repete movimentos de tensão, como contrair o corpo com força durante a masturbação. Quando essa musculatura perde força, os problemas aparecem em silêncio. Primeiro vem aquela vontade constante de ir ao banheiro. Depois, a dificuldade de segurar a urina por muito tempo. Mais tarde, a sensação de que algo está solto, frouxo, sem firmeza. Tudo isso afeta não só o corpo, mas também a autoestima, a confiança, o jeito como o homem se vê. Mas a boa notícia é que é possível recuperar essa força, mesmo depois dos 60, mesmo com dor, mesmo com limitações. Existem movimentos suaves, simples, que podem ser feitos até sentado, com calma, no próprio ritmo. Movimentos que ativam o assoalho pélvico, que devolvem firmeza ao centro do corpo, que ajudam na ereção, na postura, na respiração. É como se essa região esquecida ganhasse vida de novo. E quando isso acontece, o corpo inteiro agradece, porque a base volta a sustentar, a força volta a circular, a energia, que antes era perdida em vazamentos físicos e emocionais, começa a se concentrar onde precisa. E isso se reflete até no olhar, no jeito de andar, na presença. O erro é achar que isso é coisa de academia, de gente jovem, ou que não adianta mais depois de certa idade. Adianta, sim, e faz diferença. Porque fortalecer essa parte do corpo é como dar alicerce a uma casa que está querendo desabar. É prevenir antes que o problema apareça. É dar ao corpo o suporte que ele tanto precisa para continuar firme, inteiro, confiante, sem dor, sem vergonha, com dignidade. Tem assuntos que muitos homens simplesmente evitam no consultório. Falam da pressão, do colesterol, das dores nas costas, mas quando o tema é prazer, próstata ou masturbação, o silêncio toma conta, como se fosse proibido, como se fosse errado falar disso com um médico. E é aí que mora um dos maiores perigos, o medo de conversar sobre o que realmente importa. Muitos cresceram ouvindo que o homem de verdade não reclama, não sente dor, não tem dúvida, que tem que aguentar tudo calado. E essa ideia ainda pesa. Pesa tanto que faz com que milhares de homens escondam sintomas por vergonha. Ouçam o corpo pedir ajuda e finjam que não é com eles. Deixem passar sinais importantes, por medo de parecerem fracos. Mas falar de prazer é falar de saúde. Falar de próstata é falar de prevenção. E se tem um lugar onde isso pode, e deve, ser dito, é no consultório. A consulta não é só para medir pressão. É um espaço de escuta, de cuidado, de orientação. Ou pelo menos deveria ser. O problema é que nem todo médico sabe ouvir. Nem todo médico acolhe. E é por isso que tanta gente se fecha. Mas existe, sim, o profissional que escuta sem julgamento, que entende o homem como um todo, que não separa o físico do emocional, que sabe que o toque retal, por exemplo, é mais do que um exame, é um gesto de proteção, de atenção, e que falar sobre masturbação não é exagero, é prevenção, é maturidade, é coragem. Numa próxima consulta, talvez valha pensar diferente.
levar perguntas que ficaram guardadas há anos, compartilhar incômodos que nunca foram ditos e descobrir que existe, do outro lado, alguém preparado para orientar com respeito. Porque o cuidado começa na palavra, no diálogo, na escolha de sair do silêncio. Homem nenhum precisa enfrentar tudo sozinho. E quando a conversa certa acontece, muita coisa muda. O medo diminui, a vergonha perde a força. E o corpo, finalmente, começa a ser cuidado do jeito que merece. Com verdade, com atenção, com dignidade. No fim das contas, não é a masturbação que faz mal. É a forma como ela é vivida. O problema nunca foi o prazer, mas sim a falta de consciência que, com o tempo, vira desequilíbrio. E o corpo, mesmo depois dos 60, continua avisando. Ele pede equilíbrio, pede pausa, pede escuta. E quando essa escuta acontece, tudo muda. A masturbação pode ser vivida com paz, com presença, com respeito. Não precisa ser escondida, nem tratada como algo sujo ou errado. Mas também não pode virar um refúgio automático que só tapa buracos emocionais. Quando o gesto é feito sem intenção, sem cuidado, sem pausa, o que deveria nutrir acaba drenando. Depois dos 60, cada escolha tem ainda mais valor, porque o tempo passa mais rápido, o corpo precisa de mais atenção e o coração, muitas vezes, só quer sentir que ainda pode viver com leveza, ainda pode caminhar com firmeza. Ainda pode desejar, sem culpa. Mas isso só acontece quando o tabu é deixado para trás. Quando o homem se permite olhar para si, sem medo. Viver com consciência é isso. É perceber que o prazer não é um inimigo, mas também não é um remédio para todas as dores. É um caminho. E esse caminho pode ser bonito, saudável, verdadeiro. Basta escolher andar por ele com mais calma, com mais escuta, com mais respeito pelo próprio corpo. Depois dos 60, a vida não acabou. Ela só pede um novo ritmo, uma nova forma de se cuidar, de se olhar, de se tocar, com menos pressa, com mais presença, com mais verdade. E esse cuidado, mesmo que pareça pequeno, transforma tudo. Transforma o corpo, a mente, o jeito de viver. Escolher observar, conversar e cuidar, sim, um ato de coragem. É dizer para si mesmo, ainda estou aqui, ainda me importo, ainda quero viver bem, com saúde, com dignidade, com prazer, mas acima de tudo, com consciência, porque é isso que dá sentido à vida, mesmo depois dos 60, ou talvez, principalmente depois disso. Clique no vídeo que estão recomendando agora.